Edição do Hora H com essa novidade do dia, de agora a pouco. A segunda versão da delação premiada de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República têm um pouco mais de uma semana para dizer sim ou não. Esse prazo é o prazo estipulado pelo ministro André Mendonça para o Vorcaro desfrutar uma cela especial lá na sede da Polícia Federal em Brasília, onde ele está preso. Quem tem as informações direto de Brasília é a nossa repórter Thaisa Medeiros. Thaisa, bem-vinda ao Hora H. Obrigada, Thaís. Uma boa tarde a você e a todos que estão aqui com a gente. Hoje, mais uma vez, novidades no caso do Banco Master em relação aí ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Foi apresentada, então, uma nova versão da proposta de delação do ex-banqueiro à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Essa versão foi apresentada inicialmente na segunda-feira, com adendos na terça-feira. A apuração é da Larissa Rodrigues, do Eli Jonas Maia e da Débora Bergamasco. Importante lembrar que a Polícia Federal havia rejeitado formalmente a proposta anterior há 2 semanas. A equipe de investigação apontou que havia omissões por parte de Daniel Vorcaro, poupando nomes de pessoas que estariam envolvidas com o escândalo do Banco Master e que também não apresentava contribuições novas em relação ao que a investigação já havia avançado. Lembrando que 8 celulares de Daniel Vorcaro foram apreendidos ali durante todas as operações Compliance Zero e por isso é que já havia muita informação coletada pelos investigadores. Depois dessa rejeição, então, o advogado dele, o José Luiz Oliveira Lima, deixou o caso e agora quem comanda a defesa é o advogado Sérgio Leonardo. Com essa nova entrega, então, a equipe de investigadores passa a analisar essa nova proposta, verificando se há realmente novidades e se essa versão, de fato, contribui para o avanço das apurações sobre o escândalo do Banco Master. Lembrando que Daniel Vorcaro segue preso na Superintendência da Polícia Federal. No mês passado, ele chegou a ser transferido para uma cela comum a pedido da Polícia Federal. Segue por lá, então, aguardando também as novidades em relação ao aceite ou não dessa nova versão da sua proposta de delação. Thaís. Obrigada, Thaís. A gente volta com você daqui a pouquinho. Olha, a regra básica da delação premiada é entregar provas, especialmente esclarecer a cadeia de comando para o crime de que se está sendo acusado e para o qual o réu quer desfrutar de algum benefício. Então, provas, a Polícia Federal tem aos montes. A gente ouviu da Thaís aqui, a gente vem tratando da quantidade de informações que a Polícia Federal teve acesso através das provas que colheu junto com Daniel Vorcaro. Uma outra dúvida e que surge nessa história e que sempre houve uma expectativa de que a delação esclareceria essas dúvidas era com relação à relação de poder que Vorcaro criou com os 3 poderes em Brasília. E é sobre essa relação que a gente conversa agora com o nosso Caio Junqueira. Acordou cedo hoje, caiu cedo aqui logo no comecinho do Hora H. Bem-vindo, meu querido. Olá. Mas quando ele tem informação boa assim, a gente cata ele no corredor. Caio, bem-vindo. Você deu a notícia mais importante hoje do dia, que é o fato da delação jogar luz sobre essa relação de poder de Vorcaro com o poder no Brasil. Isso, Thaís. Boa noite a todos. Thaís, o que a gente ouviu, né? Indo direto ao ponto, a informação principal, assim, ela muda muito da primeira para a segunda, ela é maior, mais detalhada, ampliada, mais forte, inclusive muito. Foi exatamente a palavra que eu ouvi da diferença da primeira para a segunda, atingindo, sim, os 3 poderes, né? Atingindo, tem ministro do governo Lula, tem cúpula do Congresso Nacional e teria pelo menos um ministro do Supremo Tribunal Federal, além de lideranças também da oposição, né? Eu acho que, olhando todo esse pacote, o fato de potencialmente poder chegar ao ministro do Supremo, acho que é o grande ineditismo que a gente nunca viu antes na República, alguma delação, colaboração premiada, ministro do Supremo potencialmente delatado. Dessa vez, estaria muito bem detalhada a relação do Vorcaro com um dos 10 atuais ministros do Supremo. Caio, tem um ponto importante aqui, que daqui a pouquinho eu vou trazer
a linha do tempo aqui, dessas idas e vindas, né? Mas o fato dessa mudança tão contundente, e até do ponto de vista da extensão, não só do mérito, mas do ponto de vista da extensão das informações, diz o quê sobre a primeira tentativa da defesa? Que a primeira tentativa ela tentou poupar grandes autoridades e do que a gente tem de informação, principalmente ministros do Supremo Tribunal Federal, alinhados, vamos dizer assim, advogados, alinhados a autoridades que fariam a acusação. É importante a gente ter em mente também, Thaís, que o fato de ter uma delação, vamos dizer, potencialmente explosiva, não significa que lá na ponta vai significar uma acusação ou uma liberação do próprio Daniel Vercaro. Você tem alguns obstáculos para isso. O primeiro obstáculo é fechar a colaboração. A gente está falando de uma proposta. Essa proposta bate na Polícia Federal e bate na Procuradoria-Geral da República. Tem um receio muito grande dentro das autoridades em Brasília que a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, seja um empecilho para essa colaboração avançar, porque o Paulo Gonet tem as relações dele, históricas ali, por exemplo, com ministros do Supremo Tribunal Federal e desenvolveu uma relação muito próxima do Alexandre de Moraes durante a investigação da trama golpista, além de ter sido já muito próximo ao Gilmar Mendes. Não estou depondo contra ali, o Paulo Gonet tem um currículo... Ali as relações. Isso. Agora, isso foi visto como um empecilho da primeira vez, junto com o Juca, o advogado, que é apontado também por autoridades como alguém que cuidou de limpar ali ou de selecionar um pouco mais essa delação, tendo por estratégia avançar na delação. Então, tem a proposta da delação. Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal tem que aceitar. E depois tem um outro passo, que é o Supremo homologar. Tudo leva a crer que essa delação de agora, potencialmente o André Mendonça tenderia, né, o que a gente ouve ali, do entorno dele, o pessoal dele, tenderia a ser mais ou menos ela séria, entre aspas, diferentemente da primeira. Agora, vamos supor, se pega um ministro do Supremo, para abrir uma investigação contra o ministro do Supremo, o plenário do Supremo tem que autorizar. Então, teria um terceiro, quarto passo, se a gente falar, vamos supor, tendo ali um ministro do Supremo delatado e tendo indícios para investigá-lo, o Supremo tem que autorizar essa investigação. E aí tem que ter um placar de 6-5, né? Então, tem vários componentes até chegar lá na frente, vai significando ali uma condenação de alguém, ou uma liberação de alguém, ou o Daniel Vercaro indo para a prisão domiciliar, que é uma das coisas que a gente sabe que é um desejo dele, né, nessa proposta de colaboração. Então, tem várias variáveis aí até chegar lá na ponta e esse caso acabar. Caio, rapidamente aqui, só para eu não perder a oportunidade de te ouvir, o que a gente espera do curtíssimo prazo? Assim, você acredita que, por exemplo, haverá uma liberação do que é a delação dele? Porque a gente já viveu isso no passado com os casos da Lava Jato, né? A lista de Janot, o Brasil parou esperando aquela lista, enfim. A gente pode criar essa expectativa de uma liberação das informações? Isso é um pouco difícil, mas vamos lá. No curtíssimo prazo, a gente tem uma data para trabalhar, que é 12 de junho, sexta-feira que vem, que é a data limite na qual o André Mendonça autorizou o Daniel Vercaro a sair da cela especial que ele estava para ficar ali numa sala justamente para fazer esse trabalho de uma nova colaboração premiada. Ficar com mais conforto, desfrutar de mais conforto. Isso, e os advogados ficarem indo lá, o que eu tenho de informação é quase todo dia, das 8 às 5, elaborando esses anexos. Então, no curtíssimo prazo, a gente tem essa data do dia 12 para a gente trabalhar. A partir daí, tem que ver se Polícia Federal ou Procuradoria-Geral da República vão aceitar. Tem uma questão do cifrão, que você sabe muito bem, muita gente avaliando que pode ter um obstáculo numérico, pecuniário, para autorizar essa colaboração premiada, tendo por trás uma motivação política. Na prática, o que eu estou te falando? Se o Vercaro falou, vou devolver 50 bilhões, e o Gonet falar, não, tem que devolver 60, só que haver outros interesses políticos para travar, a justificativa vai ser uma justificativa que ele não quer devolver para o erário o dinheiro que ele tomou, né? Então, isso a gente tem que ficar atento também, né? Por que eventualmente não poderia ser aceita uma colaboração premiada? É porque as investigações são maiores do que ele entregou? Aparentemente, agora, evoluiu bastante em relação à primeira. Mas tudo pode ter uma justificativa
técnica para uma motivação política por trás. A gente já conhece o ditado que no ambiente em que muita gente é culpado, muita gente é inocente, para não dizer todo mundo. Caio, muito obrigada, meu querido. Seja muito bem-vindo. Venha sempre aqui ao Hora H, portas abertas para você. Obrigada. Sabe aquela dívida que você não consegue se livrar? Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você